Morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício. Já estamos no ar com mais um programa Casa de Lei, aqui na Rádio Toques de Aruanda. Seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos ao vivo 9 horas em ponto, nessa terça-feira, né? Um pouquinho de frio, para variar aqui. Seja bem-vindo, você que está ouvindo pela primeira vez. Muito obrigado pela audiência, a você que sempre nos ouve, sempre nos acompanha, sempre com a disposição, né, de absorver informação. Seja também muito bem-vindo e bem-vinda aí. Obrigado pela divulgação sempre. A gente tem visto os próprios ouvintes, os irmãos que ouvem, fazendo o programa acontecer, né? Então eu agradeço bastante pela confiança, pela credibilidade que dá aí ao nosso trabalho. É claro que a nossa ideia aqui é uma só, é compartilhar informação, não é ditar uma regra, né? Então, se você está aqui, você está afinizado a essa proposta também. Bom, Vânia, tudo bem? Tudo ótimo, estou um pouquinho ainda gripada. Preparada para mais um programa? Tudo preparado. Então ótimo. Então vamos lá que a gente hoje tem muita pergunta, a gente tem muita mensagem, né? Como todo programa a gente tem recebido. Eu vou pedir, né, você, irmão e irmã que está ouvindo, se puder, a gente consegue duplicar o número de pessoas que vai ouvir o nosso programa, que vai absorver das informações aqui. Compartilha aí na internet que você está ouvindo o programa Casa de Lei, envia para os seus e-mails, para os seus contatos, no WhatsApp, por SMS, sei lá, né, coisas que você pode também chamar outros irmãos para ouvir. A ideia é que a gente possa juntos aí passar informação para o maior número de pessoas. Então, com a sua ajuda, a gente pode ir um pouco além do que a gente está. Ok? Então, conto com a ajuda de vocês. Basta compartilhar o link da rádio, ouvindo e tal. É bem fácil. Inclusive, no site da rádio tem a opção de compartilhar a página da rádio e você consegue informar as pessoas que você está ouvindo. Né? É bacana, a gente agradece se você puder nos ajudar nisso. É uma forma também de a gente poder levar informação para outros irmãos. É uma forma livre, gratuita, aberta e que talvez outros não saibam que a gente está aqui neste momento falando sobre Umbanda, né? Então é bacana se você puder nos ajudar. Agradeço desde já a todos vocês. Bom, vamos lá. A gente tem muita mensagem, muita pergunta. Depois a gente passa os recados. Durante o programa a gente faz isso, né? Inclusive, né, ontem teve a estreia do programa Nossa Umbanda, que foi fantástica, né? Com a presença da Vovó Maria Congo. Vovó Maria Congo, que foi o programa da mãe Márcia Moraes e do Rafael Ferreira, né? Que apresentaram o programa, que vão estar aqui toda segunda-feira, a partir das 9 horas da noite. É um programa que vai acontecer por temporadas, né? Não é um programa fixo, que nem o nosso, que nem outros que tem na rádio. É um programa que vai acontecer por períodos. Então, não sei se quanto tempo vai durar cada período. Eu sei que este é o primeiro período de 4 programas que vai acontecer. Então, programa fantástico. Semana que vem tem mais. Segunda às 9 horas da noite, com Márcia Moraes e Rafael Ferreira. E no dia 5 de agosto, né? Na próxima semana, na próxima quarta-feira, terça-feira, das 6 às 7, estreia o programa também do nosso irmão, que daqui a pouquinho eu falo, do nosso irmão Jorge,
que daqui a pouquinho eu falo para vocês as informações e todos os detalhes da estreia, ok? E aí, vamos lá? Prontíssima? Vamos sim. Gente, quem quiser mandar as perguntas, é só mandar aqui na página do Face do Templo, que é Templo Escola Casa de Lei. Também pode pela rádio, que é Rádio Toques de Aruanda. Temos o perfil pessoal do Alan, que é Alan Barbieri. Temos também o e-mail, que é casadelei@gmail.com. E o Skype, que é Casa de Lei. É isso aí. Os contatos estão abertos. Mandem para nós as suas mensagens, que a gente vai ler ao vivo aqui e responder a sua pergunta também no ar. Tá bom? Bom, vamos lá. Muitas mensagens de verdade, né, para a gente poder passar. Só falando agora, senão depois eu também não lembro, né? Vai ter a estreia do programa agora no dia 5, na terça-feira, vai ser do nosso irmão Jorge Bonfim. O nome do programa é Mensageiros da Luz. Tá? O programa estreia vai ser toda terça-feira, das 6 às 7 horas da noite. Também mais um irmão disposto a falar de Umbanda. Então não percam, toda terça, das 6 às 7 horas. Semana que vem começa, tá? Nosso irmão do Instituto Luz do Bem, aqui em São Paulo. Vânia, por favor, começa com as perguntas se você já tem alguma na mão aí. Tenho sim. Bom, eu vou começar pela do Eduardo. O Eduardo é do Japão. Ele mandou a pergunta na semana passada, mas como ele trabalha em 2 turnos lá no Japão, bem na hora que você foi responder, ele acabou entrando para começar a trabalhar e teve que desligar a conexão com a rádio. Tá. Então eu vou te passar a primeira, pra você só dar uma pincelada, e depois eu passo a pergunta que é de hoje. Por que dar uma pincelada? Não, assim, pra você explicar ela e tá. depois passar dar uma outra. pincelada, não entendi. Entendi, pode agora falar. Não, porque de qualquer forma a resposta que você deu vai estar amanhã disponível. Pra ser mais breve, você disse, isso. né? Tá, entendi. Bom, Alan, gostaria de saber sobre pontos riscados. Lendo nos livros, vemos a importância, mas uma amiga me disse que há terreiros no Brasil que não usam mais no plano físico, só no espiritual. É certo isso? Tem livros para estudo? É o Eduardo. Olha, Eduardo, não existe, na verdade, um livro específico, né, de estudo que fale dos pontos riscados. Os pontos é um processo de magia. Né? O guia, quando ele risca um ponto, ele ativa um fator, ele ativa uma função energética. Então, quando ele risca uma flecha, ele está ativando uma função. Quando ele risca uma cruz, ele está ativando uma função. Né? E ali também serve como uma representação para a gente enxergar. Para nós, né, que estamos encarnados, também parte do trabalho, enxergar também que força o guia está utilizando naquele trabalho. Ponto riscado tem a sua função magística de extrema importância. Né? É claro que no plano espiritual aquilo se abre, se desdobra em muitos outros pontos riscados e muitos outros símbolos, né, que não estão aos nossos olhos. Mas quando o guia risca um ponto, ele abre dali um portal, ele abre dali uma função. Né? Então há uma grande importância sim do ponto riscado. Há casas que não utilizam e dizem que isso não se usa mais no lado material. Eu imagino que essa casa também não use mais do fumo e não use mais da bebida, porque julgue que não é mais necessário. No meu ponto de vista, essa casa deixou de ser Umbanda, né? Porque isso é parte do ritual de Umbanda. Então, o ponto riscado, entre o uso de alguns elementos, tá? Então, é particularidade, mas para mim está deixando de ser Umbanda, porque a Umbanda utiliza desses recursos e tem a sua função magística, energética, que dá, com certeza, uma grande estrutura para o trabalho. A gente tem um ponto riscado dentro do terreiro desde quando a Umbanda foi fundada. O Caboclo das 7 Encruzilhadas já utilizava, e todos os médios que incorporam na casa utilizam do ponto riscado até hoje na tenda Nossa Senhora da Piedade, onde foi fundada a Umbanda. Então, isso ainda tem uma base, isso tem sim fundamento, tá? Qual que é a outra, Vânia, por favor? Certo. A outra pergunta que o Eduardo passou ele mandou primeiro um comentário. Bom dia, eu estou no trabalho em 2 turnos alternados. Hoje estou saindo agora do serviço, estou ouvindo ao vivo, risos. Alan e Vânia, aos irmãos que acompanham o programa, uma boa noite. Alan, vez assistindo a aula de educação mediúnica de um centro, o coordenador do curso iria falar sobre a diferença do médium espírita com o médium umbandista. Só que não peguei a aula. Existe diferença de mediunidade, não é igual?
Tá. Entre médium bandista e espírita. Ok. É só comentar que a foto que o Leandro colocou do programa no Face é linda, hein? Você gostou? Eu ainda não dei uma olhadinha. Lindíssima, lindíssima. Essas velas azuis em volta da imagem de São Jorge. Linda. Bom, há sim uma diferença. Não necessariamente na mediunidade em si, no dom em si, mas sim na forma de executá-la. A mediunidade exercida na Umbanda alcança e atinge outros níveis energéticos que dentro do Espiritismo e o Espiritismo atinge outros níveis conscienciais e energéticos. Então a forma de trabalhar a mediunidade são diferentes. A gente pode até classificar a diferença de mediunidade espírita ou no Espiritismo, de mesa, né, como alguns dizem, e a mediunidade de terreiro, a mediunidade na Umbanda. Então há uma diferença sim, porque nós lidamos também, né, com energias diferentes. O médium, quando ele, antes de reencarnar, ele já é preparado para ser médium. Eu sempre falo isso, os guias não vieram num sorteio. Os guias já também estão preparados para nos acompanharem também, nos conduzirem nessa nossa caminhada mediúnica. Então o médium de Umbanda, ele já nasce para ser um médium de Umbanda. A sua estrutura energética, física, espiritual já é muito mais, se eu posso dizer, fortalecida para lidar e para combater as energias que a Umbanda lida. Você vê, o trabalho que é realizado dentro do centro espírita é um tipo de trabalho, o trabalho que é realizado dentro da Umbanda é outro tipo de trabalho. A gente encontra, é muito comum isso, em todos os terreiros, a Umbanda ativamente combatendo trabalhos de magia, demandas, trabalhos de rituais, né, negativos que estejam prejudicando alguém e que muitas vezes não são necessariamente trabalhos que foi feito nessa encarnação, talvez trabalhos que já vieram marcados no espírito daquela pessoa, ou então obsessões mais complexas, influências espirituais que já estejam ligadas ao indivíduo de uma forma mais complexa. Tá? Então, existe sim uma diferença. O médium de Umbanda, ele lida com energia diferente. Se você pegar um médium que está no espiritismo e colocar na Umbanda, pode ser que ele incorpore. Com certeza, ele vai ainda se adaptar, porque a mudança energética é muito grande. Eu vim do espiritismo para a Umbanda, existe uma diferença muito grande. Né? Mas você percebe que talvez ele sinta um cansaço maior no começo dessa incorporação, no começo desse trabalho, porque a Umbanda consome, com certeza, uma quantidade maior de energia do próprio médium também, porque lida e atua em cima de energias mais ativas, mais agressivas, tá? Então, com certeza, há uma diferença e bem significante aí. E não é só historinha, não. Posso passar uma daqui? Pode sim, depois eu passo. Tá, a primeira que eu vou passar é do Alessandro, de Natal, Rio Grande do Norte. Meu irmão, obrigado pela sua pergunta. Você relatou aqui uma história, né, de um fato que você está passando, de uma situação toda, de dificuldades que você tem passado, enfim. E deixa a sua pergunta. Por que não consigo chegar até um terreiro? Por que as coisas para mim estão tão apertadas? Será que os meus guias estão me cobrando alguma coisa? Quando eu saí de Belém e vim morar em Natal, eu teria 2 anos para que eu fosse buscar as minhas pedras e pontos. Mas não tive dinheiro para isso. Você se refere às suas firmezas e assentamentos que ficaram no outro terreiro, né? Não consigo contato com meus guias. Segundo a minha mãe de santo, eu poderia ficar tranquilo, já que os guias não abaixarão em mim e também nela. E também ela disse que não são a cobrança dos guias o que está acontecendo comigo. Tenho minhas dúvidas, confio muito em meus guias, mas tenho medo de acreditar em minha mãe de santo. Isso porque todo mês eu tenho que enviar R$50 para que os meus pontos sejam fortificados e também para as velas do terreiro. Preciso de seus conselhos, por favor me ajude, a minha esposa é católica e parece que estou sozinho quanto à minha religião. Muitas vezes só converso comigo mesmo, pois minha esposa nem sempre me dá atenção ou se exclui de opiniões para a minha religião. Desde já agradeço e que Oxalá lhe abençoe. Que Oxalá nos abençoe, meu irmão. Bom, a sua história ela é bem complexa, né? Porque envolve diversas situações aí. Primeiro passo, vamos por partes, né? Você cita que você faz um envio aqui para somente R$150 para manter o seu assentamento, sua firmeza lá alimentada. Bom,
Imagino que você esteja com dificuldades, tá? O fato do valor não julga se a sua mãe de santo é bacana ou não, gente fina ou não, porque assim, R$50 hoje, para um terreiro de Umbanda, é o que se gasta por semana de vela. Nem isso eu acho, né? Então, talvez não sei o que se tem lá seu, não sei o que realmente tem. E pode ser que ela precise desse valor para não arcar. É uma responsabilidade sua. Talvez se você tivesse no terreiro a mensalidade do médium, pode ser R$50, você teria que repassar e auxiliar e ajudar. Tá? É uma forma de ajudar o terreiro. Não veja isso como uma cobrança. Eu não vejo isso como uma cobrança de interesse. Né? R$50 não enriquece ninguém. Agora, quanto aos seus guias estarem te cobrando, é o seguinte, eu acho que, com certeza, se o guia nos cobra de algo, se ele exige algo de nós, automaticamente, em paralelo a isso, nos aparece caminhos para seguir. Tá? Porque se o guia exige algo de nós, o guia está exigindo que você vá para o terreiro, que você trabalhe, que você exerça a sua mediunidade, ótimo. Mas onde você está não tem terreiro, aonde você está não tem como você exercer, aonde você está não tem como você praticar. Então, existe uma falta de bom senso se existe uma cobrança do guia. Porque ele está te cobrando de algo que você não pode fazer. Diferente em São Paulo, né? Hoje a gente tem terreiro em cada esquina. Aonde você está, que talvez não tenha, não faria sentido o guia te cobrar de algo que você não pode fazer. Então, primeiro, meu conselho para você, se livre dessas afirmações. Você está afirmando, você está com afirmações em você, preocupado, com certeza que o guia está fazendo algo para você, te cobrando, te exigindo. E que por conta de tudo isso que está acontecendo na sua vida é o fato de você ter se afastado do terreiro. Tá? A gente tem que sempre pensar que os guias são extremamente inteligentes. Eles sabem exatamente da nossa necessidade. Eles sabem que você largou a sua cidade natal para ir para outra cidade por necessidade. Não foi por, eu tenho certeza, não foi por desgosto, não foi por querer abandonar a religião, foi por necessidade. Talvez trabalho, talvez família, não sei. Mas você saiu da sua cidade e foi para outra. O guia sabe disso. O guia não vai te cobrar de algo que sabe que é fatos da vida. Cedo ou tarde você vai retornar para a Umbanda. Seja um terreiro aí ou em qualquer outro lugar. Tá? Então, olha, o meu conselho para você é se desapegue dessa preocupação se o guia está te cobrando. O guia te quer bem. O guia, a única coisa que ele quer é que você se sinta bem. O guia não está preocupado necessariamente se as suas firmezas lá na sua mãe de santo tá certo ou não. Porque o que importa é se o filho dele está firme, se o filho dele está estável, controlado, equilibrado. É isso que dá estabilidade. É isso que o guia quer saber necessariamente. E meu conselho para você também, se você não vai voltar lá para sua mãe de santo, peça que ela, de repente, meu irmão, deixe de assumir essa firmeza e peça orientação aos seus guias do que você pode fazer na sua casa para eles. Do que deixar o compromisso na mão de outra pessoa que talvez você nem volte lá. Tá? Porque o guia não está preso a um assentamento, o guia não está preso a uma firmeza. Aquilo é um ponto energético que vai ser fortalecido conforme o nosso trabalho, conforme a nossa prática. Se você não está fazendo o uso necessário dessa firmeza. Porque algumas pessoas pensam que a firmeza e o assentamento dá força para o médium, que dá força para energética, né, para quem ali está sendo vinculado àquela firmeza. E na verdade não é bem isto. Né? É um fortalecimento energético, mas de acordo com o trabalho. Eu recomendaria a você, se você não faz parte daquele terreiro, se você não pretende voltar, não tem ideia de quando isso vai acontecer, peça orientação aos seus guias e faça você a sua firmeza em casa. De repente um elemento que ele queira que você coloque. Se você precisa, se você sente que precisa desse elemento, e se eles julgam também isso importante, tá? Talvez eles não julguem importante, necessário. Se você incorpora o guia, meu irmão, ninguém melhor para dizer o que é certo e o que é errado do que ele. Tá com essa aflição toda, tá com essa dúvida toda, não sei se você conhece alguém, um cambone, alguém, mas incorpora esse guia e peça orientação. Se você está ao ponto, né, de ficar toda, porque a sua vida está um turbilhão, né? Então, se você está a esse ponto, né, de entregar as pontas aí, desesperado, pede pro guia. E outra, né, Lão, que você falou mesmo, né, em relação a perguntar o que é necessário e tal para ele fazer em casa. Tudo vai de acordo com a necessidade. Talvez fosse importante
ele ter todas aquelas firmezas enquanto ele estava no terreiro. Talvez hoje não seja mais necessário. Isso é pertinente, você está falando, porque a firmeza, ela é conforme a sua necessidade, né? Mesmo um assentamento, que é algo mais complexo, ele está sempre sendo modificado. Às vezes está sendo adicionado um elemento novo, está sendo retirado o que já tinha. A firmeza é flexível, você precisa estar movimentando aquilo. Frequentemente você precisa colocar um elemento, tirar um elemento, mudar. Por quê? Porque é conforme a necessidade. A firmeza é flexível exatamente porque nós colocamos e tiramos elementos que vão ir de acordo com a nossa necessidade momentânea, né? Com a nossa necessidade de agora. Então, meu conselho real, se você pediu e confiou nessa possibilidade de eu te responder a pergunta, pergunte aos seus guias. Não tem ninguém, não vou incorporar, tal. Não precisa. Fecha os seus olhos, guarde aí 20 minutos, faça uma defumação no ambiente, acende uma velinha branca, faça alguma coisa, ajoelhe e peça para os seus guias. Me dê intuição. Olha, os seus guias têm muito mais conexão, meu irmão, com você aí do seu lado do que com o assentamento lá. Então, permita-se receber isso que o guia tem para te dar. Os guias estão com a gente, nos acompanham, e talvez eles estejam tão aflitos quanto você de te ver nessa situação. Tá? Então é bom você cair na consciência de que você é dono do seu nariz, que você tem que assumir a responsabilidade, você está desempregado, está sofrendo dificuldades, isso são fatos da vida, todo mundo pode ficar desempregado, mas permanecer nesse estado de sofrimento e de vítima, você já tem que começar a escolher o que você quer. Tá? Não é o assentamento que vai mudar a sua vida, não é uma firmeza que vai mudar a sua vida, é você. Então, bola pra frente, vamos começar a andar, porque senão não vai mudar. Ok? Tô aqui para se você precisar de alguma coisa, a gente está distante pra caramba, mas você sabe que a gente está à disposição aí para te ajudar no que nós pudermos, mas depende muito mais de você do que até dos seus guias. Ok? Obrigado, viu, meu irmão, pela participação e forte abraço. A Aline Leite, ela manda um boa noite, fala que ela tá ligadinha no programa, tá? Obrigado, Aline, seja bem-vinda. Você tinha pedido para passar referente à pergunta do Exu? Sobre Exu? É verdade, é que essa semana o irmão que ouviu o nosso programa pelo YouTube respondeu, na verdade, né? Me mandou uma mensagem dizendo que não concordava com o que eu disse, que Exu fazia o mal também e tal, né? E aí, é bacana, eu falei, vou deixar para responder isso no ar, até porque eu sei que depois esse nosso irmão vai ouvir, e aí, de repente, outros irmãos podem ter essa resposta também. Na semana passada eu comentei que Exu atua no positivo e no negativo, né? Nos dois aspectos. E, na verdade, quando a gente cita que Exu atua no negativo, não é de fazer o mal, de prejudicar, mas no negativo absorvedor. Né? Exu atua ao mesmo tempo que ele desagrega, ele desfaz, ele quebra, ele desmancha, ele desvitaliza, ele desmagnetiza, ele neutraliza. Nós temos outro lado de Exu, que fortalece, que vivifica, que vitaliza, que estimula. Então nós temos, ao mesmo tempo, uma excelente potência de Exu, que atua no positivo, que é dando, e no negativo, que é retirando. Né? Então quando a gente fala do aspecto negativo de Exu, é exatamente isso. Né? É o desfazer, é o retirar, não prejudicar ninguém, como alguns pensam aí, que é uma grande ignorância, né? Não que ele vai ser ativado para fazer mal, né? Porque algumas pessoas pensam isso. O Exu, ele serve a quem pede, né? Então você pede, Exu, derruba o meu vizinho. E ele vai lá e derruba o vizinho. Não é assim. Exu não é um ser humano burro, não é um ser burro, né? Ele não é um espírito burro, né? Ignorante, mecânico. Faz aquilo que manda. Não é assim. Muito pelo contrário. É um ser extremamente inteligente, ligado à lei maior, ligado à disciplina moral. É um espírito extremamente ligado às questões éticas. Qualquer Exu. No sentido de fazer o mal, no sentido negativo, se você precisar de uma atuação de correção, Exu vai atuar no lado negativo para a correção. Não que ele vai ser negativo e vai fazer o mal, né? Exato. Se alguém tem que te cobrar em alguma coisa, se alguém tem que te colocar no caminho certo, naquilo que você precisa crescer, evoluir, se corrigir, quem vai te cobrar e que talvez precise até te derrubar para que você possa se levantar amanhã é o seu Exu. Com certeza. É ele que é o disciplinador. Ele que são as rédeas da criação divina. É ele que dá o freio para o ser humano. Falar, daqui você não passa. Né? Então, nós temos em cada um de nós é acompanhado por um executor da lei, que é o Exu. É aquele que vem e aplica a disciplina.
E cedo ou tarde, quando todos precisarem, vai ser aplicado, né? Se nós somos um dia cobrados moralmente por alguma coisa no plano espiritual, Exu vem atuar, com certeza. Aplicar aquilo que vem do alto. Somente para o bem, nunca para prejudicar o outro. Isso não existe na Umbanda, nem com Exu, nem com qualquer outra linha. Certo. Bom, Cristiano José Pereira Reis. Tá. Boa noite, tenho uma dúvida. Eu quero comprar uma imagem de Iemanjá e de caboclo, só que não sei como faz o altar em casa. E posso colocar no altar católico da minha mãe? E uma pessoa me disse que tem que consagrar a imagem, senão não resolve. Isso é verdade? Abraços, é o Cristiano. Obrigado, Cristiano, pela participação. Olha, quanto a colocar a imagem no altar junto com a sua mãe, pode colocar. Se ela aceitar, é muito bacana ela aceitar. É verdade. Né? Eu achei fantástico. O importante é ela aceitar. O importante é ela aceitar. Se a imagem aparecer quebrada, de repente... De repente caiu na hora que foi limpar. Não, mas vê, se ela aceitar, com certeza, não há problema algum. A imagem, é importante a gente ter consciência de que a imagem ela não concentra um poder energético necessário, assim, né? Como, por exemplo, uma pedra. Como, por exemplo... ou uma vela acesa, né, que tem esse poder magístico e energético. A imagem ela concentra também uma energia que nós chamamos de energia emocional. Né? Quando eu tenho uma imagem, eu vinculo aquela imagem aos meus pedidos, eu associo esta imagem ao meu orixá, ao meu guia. Eu deposito nessa imagem uma emoção, e essa emoção gera uma energia. É que nem... o ambiente, quando você entra no ambiente. Você entra no ambiente e fala, poxa, a energia desse lugar está pesado. Quando você pega, de repente, a roupa de alguém, você pode até sentir, de repente, fala, poxa, a roupa dessa pessoa, parece que eu fiquei pesado depois que eu vesti uma blusa de uma pessoa, por exemplo. Porque o objeto, ele absorve a energia emocional da pessoa. Tá? A imagem também tem acaba acontecendo isso. Então a gente tem as imagens no Congá de Umbanda, elas são representativas, elas são simbólicas, mas ao mesmo tempo elas absorvem essas energias emocionais. Quando a pessoa, num Congá de Umbanda, bate cabeça para Pai Oxalá, aquela imagem está sendo absorvida, aquela expressão de fé, aquele respeito que está vindo daquele que está batendo cabeça ali em nome de Oxalá. Então a imagem ela absorve uma energia emocional. Não necessariamente uma energia benéfica que pode vir a surtir, né, positivamente através da energia. Então eu recomendaria para você, compra de repente uma pedrinha água marinha, por exemplo, coloca junto com a imagem. Ou frequentemente acende uma vela azul clara, ou branca, ou prata para a mãe Iemanjá. Mantenha um elemento, se você assim quer se beneficiar de um elemento ali, mantenha um elemento junto com essa imagem. A imagem vai despertar a sua fé. A imagem vai te condicionar a um estado de fé. Mas o que vai te beneficiar energeticamente é o elemento magístico. Que pode ser, de repente, um copinho com água do mar, até um copinho com água com sal, por exemplo, né? Dependendo do caso. No sal marinho, né, Alan? Sal marinho que achou de fácil naquelas... casas de produtos naturais. Casas de produtos naturais, por exemplo, você consegue criar um campo energético bacana que vibra o poder e mistério de Mãe Iemanjá. Assim como ele também pode, no caso do caboclo, variar entre a pedra, fruta, né? Uma fruta de Mãe Iemanjá, você pode, junto com a imagem, de repente, colocar uma fruta e coloca ali 2, 3, 7 dias, dependendo da fruta. Enfim, são recursos, né? Mas você tem a função da imagem, mas é importante que se tenha imagem junto com um elemento que vai beneficiar energeticamente o ambiente e você. E não só colocar, né, Alan? O ativar, né? Exatamente, colocar e consagrar, ativar, mas o fato de pedir a Mãe Iemanjá, né? Porque se você pega qualquer coisa e coloca para a Mãe Iemanjá e diz eu agradeço, eu peço, aquilo já está consagrado, porque eu tornei sagrado. Naquele momento eu recorri à divindade, tornando aquilo sagrado. Quanto à imagem, você pode lavar em água corrente, de repente lavar com água com sal grosso, por exemplo, acende uma vela e peça que Mãe Iemanjá esteja ligada a esta imagem, que possa imantar a sua força sempre que você ali se recorrer, tá? Porque não necessariamente você precisa levar para a praia, não necessariamente você precisa levar para a mão de um guia. Você pode tornar aquilo sagrado. Você pode, porque o seu reconhecimento, a Mãe Iemanjá através daquela imagem, já basta como torná-la sagrada, porque você já reconhece como sagrada, tá? Então adicione além da imagem um elemento.
Bom, posso passar outra daqui? Pode. Helenice Ribeiro. Boa noite, Alan. Existe algum tipo de hierarquia entre os guias ao fazer a primeira incorporação do médium? Ou sempre o primeiro guia a incorporar no médium será o seu guia-chefe de trabalho e os demais virão com a sequência? Parabéns pelo programa. Helenice Ribeiro. Tá, obrigado, Helenice. Não, na verdade não existe nenhuma hierarquia nisso. O que vai influenciar muito é a estrutura da casa, né? Tem casas que têm uma afinidade maior com a linha dos baianos. Tem uma casa que tem afinidade maior com a linha dos caboclos. Tem uma casa que tem afinidade maior com a linha das pombagiras. Então, naturalmente, os médiuns que fazem parte dessa corrente vão sentir também essa afinidade, vão conseguir talvez manifestar mais facilmente ou primeiro esses guias. Ou também, segundo a sua própria afinidade. Tem guias que se sentem mais à vontade com os pretos velhos. Tem guias que se sentem mais com o Exu. Enfim, então, é bastante relativo, é particular de cada médium. O primeiro que incorporar não significa que é o guia-chefe, não significa que é o seu mentor espiritual. Tá? A primeira entidade que eu incorporei foi um herê, né? E o herê não está ligado necessariamente ao meu mentor espiritual. Poderia ser. Não vamos entrar no mérito agora, mas algumas pessoas acham que herê e Exu Mirim não podem ser mentores espirituais. Eu já conheci um terreiro que é dirigido, o mentor espiritual do terreiro é um Exu Mirim. E a casa é fantástica, excelente. O trabalho feito é grandioso. Então, eu acho fantástico quando as coisas acontecem fora do normal, né? Mostra que a espiritualidade é muito mais ampla do que a gente aqui limita. Pode falar. Bom, Orestes. Alan, parabéns pelo programa e ajuda muito. Quem começa e está em busca da caminhada umbandista. E um show foi o programa da vovó Maria Conga ontem. Maravilhoso. É o Orestes. Legal, Orestes. Obrigado pela participação, tá? Tá, bom. Deixa eu passar mais uma daqui. Tá. Orestes, eu também gostei do programa. Achei bacana. Eles têm uma proposta muito positiva. E isso é sempre do nosso agrado também. Bom, a Xênia pergunta. Boa noite, Alan. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Uma pessoa incorporada pode dar a opinião dela sobre o caso que o consulente está passando? Estou com muita dúvida sobre o que me foi dito, pois essa pessoa sabe do problema que eu estou passando e a entidade dela falou coisas muito parecidas com a opinião que ela tem. Estou sem saber se realmente leva em conta tudo o que me foi dito. Muito obrigado e fique com Deus. Obrigado, Xênia, pela participação. Olha, esse é um caso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Eu não gosto de julgar muito a incorporação do outro, né? Eu acho que todos estão em aprendizado e todos podem cometer algum engano aí. O que eu sempre recomendo para todo médium, na nossa casa ou de qualquer outro lugar, não evite passar com pessoas que saibam o seu problema, com pessoas que te conhecem, porque pode acontecer, sem intenção, de a opinião da pessoa sair sim. Claro que pode. Isso pode acontecer. Então, o mais positivo passe com um médico que não te conhece, passe com uma pessoa que você não conhece, né? Você que tem hábito aí de passar com o seu familiar, com o mesmo guia sempre, às vezes é legal você mudar. Por quê? Porque às vezes a pessoa que realmente te conhece pode deixar transparecer uma opinião dela. Ou ainda, né, pode não ser isso, pode de repente ser a opinião do guia ser a mesma do médium. E aí fica a dúvida, será que foi o médium, será que foi o guia, enfim. Então meu conselho principal, passou no guia, confia no guia. Nunca fica pensando, será que foi o médium, será que foi o guia, não sei. Olha, Xênia, não confiou, não achou legal, de repente achou que a opinião era da médium, então vai falar com outro guia. Ponto final, tá? Mas se o guia falou algo, mesmo que o médium esteja em desenvolvimento, se o guia falou algo, acredite. Nunca, a gente fala muito, eu falo muito isso, né, Vânia? Nunca dê ênfase, nunca se preocupe. Será que é o médium? Será que é o guia que está lá? Não importa, isso não importa. Quem está manifestado é o guia. Se há alguma interferência, se há algum ainda amadurecimento acontecer, isso é processo. Isso vai acontecer naturalmente, né? Agora, nunca fique, será que foi, será que não foi? Meu conselho a você, não achou legal, de repente acha que é o médium, vai no outro guia, ponto final, ok? E não comenta isso mais com ninguém. Ok? Obrigado, Xênia. Obrigado pela participação. Você sempre manda pergunta, agradeço, viu? Próxima pergunta aqui do Luiz Carlos. Alan, tenho um altar cigano e não consigo deixar a vela apagada. Acabou e já sendo outra. Sei que é assim,
mas fica incomodado quando ela se apaga. Por que será? Olha, Luiz, porque você está condicionado à vela, como se tipo, a energia estivesse ali enquanto a vela está acesa. Tá? É mais preocupação sua. Eu posso afirmar isso. Tá? E você manda outra pergunta também. É importante sabermos quem é o nosso mentor espiritual? Luiz, só é importante saber o mentor espiritual se você trabalha em um terreiro de Umbanda. Aí é importante você saber. Tá? Porque este mentor é quem vai te dar algumas diretrizes, vai ditar algumas coisas que você precisa fazer, o caminho que você precisa seguir. É ele quem está responsável pela sua jornada mediúnica. Então, para quem é ativo em um terreiro de Umbanda, é importante saber. Se você não trabalha, não tem necessidade. Só saiba que existe um mentor espiritual na sua vida. Mas saber quem é só se você trabalha em um terreiro. Tá bom? Obrigado pela participação, meu irmão. Posso passar daqui? Pode. É o Daniel, tá? Ok. Boa noite, Elan. Minha namorada não é umbandista. Só que ela está se interessando. Outro dia me perguntou sobre pombagira, só que não sei como explicar para ela. Pode me ajudar? Desculpa ter sido direto demais. Não sou bom de explicações, por mais que fiz direito. Ouço sempre seus programas, gosto muito e desde já agradeço. É o Daniel Felipe. Só o comecinho da pergunta dele de novo, por favor. Ele gostaria, a namorada dele não é umbandista, mas ela está se interessando e ela perguntou sobre pombagira e ele não soube explicar direito. Ah, tá. Na verdade é assim, olha, poucas palavras para eu te dizer o que você poderia repassar para ela, na verdade é dizer que, infelizmente, usam do nome de pombagira para coisas negativas. Né? Pombagira é um espírito de luz que trabalha unicamente para o bem, estimulando, né, todos que vão ao seu encontro, aqueles que vão buscar ajuda com ela, estimulando o crescimento, a mudança. Pombagira é a principal hoje, se eu posso dizer, não há mais uma das principais linhas de trabalho que lidam com o psicológico, com o aspecto emocional das pessoas. Então, a dúvida, com certeza, dela é quanto assim, ela passa de ônibus, por exemplo, ou de carro e vê no poste, Maria Padilha faz amarração e traz seu amor em 3 dias, né, em 24 horas, ou seu dinheiro de volta. Então, a pessoa fala, mas espera aí, esse é o mesmo espírito que está lá no terreiro? Não, não é. Usam do nome. Assim como, infelizmente, há padres que estupram, há pastores que estupram e roubam milhões, mas não significa que a igreja evangélica é ruim, não significa que a igreja católica é ruim. Infelizmente, há maus religiosos que usam do nome da religião para se aproveitar. É a mesma coisa da Umbanda. Usam do nome de pombagira para se beneficiar. Ponto final. Tá? É muito, muito extenso a gente poder resumir para você, ou dizer exatamente o que seria pombagira, mas só firme, só faz o bem, infelizmente usam o nome dela para o mal. Mas o espírito não está lá. Pode ser que um espírito esteja usando deste nome também, mas a própria não está lá. Tá bom? Obrigado, viu, meu irmão, pela participação. Deixa eu ver aqui, tem bastante pergunta. Deixa eu ver. Tem muita pergunta, hein? João, admiro muito suas palavras e suas explicações, Alan. Você é de uma sabedoria muito grande. Parabéns, que Oxalá abençoe. Grande abraço. Meu irmão, obrigado, viu? Mas, na verdade, a gente está aqui aprendendo também. Estamos compartilhando a nossa opinião, nosso ponto de vista, diante de muitos pontos de vista que são certos também. Agradeço pela sua mensagem, nos alegra bastante, tá? Posso passar daqui? Pode passar. Bom, é só um comentário que ela pede aqui, uma ajuda, tá? Tá. É a Graciela, e ela diz assim, boa noite, Elan, não o conheço, mas tenho muito respeito por quem trabalha pela Umbanda, pois creio que eles ajudam muito. Venho pedir sua licença e ajuda que peço para os guias iluminar meu caminho para que eu tome uma decisão certa, pois estou em uma dúvida se devo seguir ou continuar neste caminho. Ela se refere a este caminho em relação a se mudar, tá? Ela vai se mudar de cidade. Uhum. E aí ela desde já agradece, manda um abraço e muito axé. Obrigado, meu irmão. Olha, eu só quero te dizer que a mesma força que eu tenho para pedir para os guias, você também tem. Os guias têm o mesmo ouvido, o mesmo ouvido que vai me ouvir, vai te ouvir. Tá? Então eu diria para você tem tanto poder
quanto qualquer outra pessoa de recorrer aos guias e confia, né? A gente sempre está acompanhado, né? Todo desafio da nossa vida, seja simples ou muito complexo, todo desafio da nossa vida está sendo assistido, porque faz parte da nossa superação. E tudo aquilo que a gente supera faz parte do nosso crescimento, amadurecimento. Isso tudo é parte da nossa vida, da nossa evolução. Então, qualquer coisa que você hoje venha modificar na sua vida, você está sendo assistido e acompanhado. Confia, peça, que com certeza eles estão ali, mesmo que a dificuldade venha, mesmo que os problemas aconteçam, mesmo que tudo pareça contra você. Os guias estão ali, porque a sua superação é o que vai ser importante no momento. Então você precisa superar. A dificuldade não diz que o guia está ausente, mas sim que ele está esperando a sua superação. Então, continua, ok? Independente do que venha acontecer lá na frente. Obrigado, viu, pela participação. Pergunta aqui da Sônia. Eu acho que não sei se é pergunta ou comentário. Deixa eu ler. Salve a todos. Sou uma ouvinte recente. Ouço a rádio há um mês. Estou muito realizada em ter orientações tão precisas sobre Umbanda que vocês estão fornecendo. Muito obrigada, pois a maioria dos centros não se preocupam com essa parte de ensinamento. Bom, gostaria muito de saber o que vocês acham e orientam sobre a raspagem e abertura de curas na Umbanda. Olha, Sônia, obrigado pela participação. Quanto à raspagem e abertura de cura, eu não sei exatamente do que você se refere. Tá? Existem muitas classificações para os diversos trabalhos que existem nos terreiros. Cada terreiro usa do mesmo trabalho, talvez, e dá vários nomes. Então eu particularmente nem vou opinar, porque eu não sei do que se trata a raspagem, do que se trata essa abertura de cura, porque talvez é só um termo usado pelo terreiro. Tá? Então eu diria, se quiser explicar mais, eu posso te dar minha opinião. Mas eu nem vou usar. De repente a gente fala alguma coisa aqui que não seja positivo, né? E que não seja de acordo e sem a gente nem conhecer. Então, para falar daquilo que eu não conheço, eu prefiro não falar. Ok, Sônia? Obrigado, viu, pela participação. Bom, o Eliel, ele diz assim, passando para desejar uma boa noite para você, Alan e Vânia, e a todos os ouvintes também. E falar que fiquei muito satisfeito e feliz com o curso de desenvolvimento mediúnico. Ansioso para a próxima aula. Grande abraço. Que legal, obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo e que a gente possa te ajudar aí dentro do nosso possível sempre. Estamos juntos nessa. Priscila pergunta, boa noite, Alan, boa noite, Vânia. Ouvi dizer que um preto velho não necessariamente foi um escravo em vidas passadas ou até mesmo que um caboclo nem sempre foi um índio, que são apenas roupagens. Gostaria de saber o porquê assumiram essa forma. Priscila, obrigado pela pergunta, viu? Na verdade, assim, os guias, na verdade, eles assumem essa roupagem por ser parte da estrutura da Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira que traz, na sua estrutura toda, ritualística, a gente encontra no uso dos elementos, a gente encontra na postura dos guias, nos seus arquétipos, figuras brasileiras. A gente encontra o baiano, né? A gente encontra o boiadeiro, aquele que toca o gado, aquele que é o sertanejo, a gente encontra o índio brasileiro, a gente encontra o ex-escravo que chegou aqui, sofreu, mas que perdoou, né? Enfim, a gente encontra diversas características, a gente encontra na linha dos malandros os espíritos que lidam com a malandragem, mas uma malandragem positiva, de aprender a superar as coisas com malemolência, com jogo de cintura, né? Enfim, bem o nosso Zé Pilintra carioca, aquela característica muito grande do carioca. Enfim, há toda uma cultura brasileira nas linhas de Umbanda, na estrutura ritualística de Umbanda, tá? Primeiro que a religião se forma desses valores. E por trás de cada arquétipo, por trás de cada roupagem, a do escravo, a do índio, a do sertanejo, a do caipira, a da criança, enfim, por trás de cada roupagem dessas estão valores, características que são aplicáveis à nossa vida atual, né? Então a gente tem no Preto Velho, por exemplo, a grande representação não só do perdão, porque ele foi um ex-escravo, aquele que sofreu, aquele que foi maltratado, retirado da sua terra e hoje permanece aqui no Brasil, né? Ajudando os brasileiros numa religião brasileira. Então é a maior representação de perdão que há. Mas por trás disso ainda temos um espírito desapegado, né? O velho, eu comentei isso até na quinta-feira, eu acho. Aquele que já tem uma idade avançada,
ele está atento somente ao presente, porque o futuro para ele não existe. Ele sabe que a qualquer momento ele vai morrer, ele sabe que a vida dele, ele já viveu tudo o que ele tinha que viver. Então é um alerta também ao nosso presente, que nós precisamos viver hoje. Né? Fora a passividade, a paciência, a calma. O índio brasileiro nos remete aos valores da natureza, ao que precisamos nos atentar para aquilo que nos sustenta. O sol, a terra, as plantas. O índio traz claramente a floresta para dentro do terreiro. Né? Fora os valores da aldeia, fora os valores do índio, que são importantíssimos, de respeito, de lealdade, de comprometimento com o seu grupo. Então, e fora todos os outros guias, mas veja que são valores importantíssimos que os guias assumem, porque o espírito que está por trás ali, talvez a sua história de vida não tenham tantas características de valores quanto a presença de um ex-escravo tem, por exemplo. Então é uma roupagem, é uma estrutura para formar uma religião. Ok? É basicamente para que a gente possa enxergar dentro de um terreiro de Umbanda valores que são aplicáveis na nossa vida. Tudo para o nosso crescimento. Tá? É diferente, por exemplo, do espiritismo, que a gente tem os espíritos que se manifestam como foram em terra. E você vê que ali, quando incorpora um médico, ele vem para dar suas orientações, ele vem para dar seus conselhos para uma vida melhor, para uma reforma íntima, para corrigir alguma coisa do grupo. Mas você não consegue, só com a incorporação dele, enxergar valores, características que eu citei, por exemplo, de um ex-escravo. Então existem muitos detalhes que são discutíveis aqui, que a gente poderia trazer, mas eu acho que deu pra gente entender, né, Priscila? Mas há muito ainda o que se falar, com certeza. Obrigado, viu, pela participação, e seja sempre bem-vinda também ao nosso programa. Vou te passar aqui do Ricardo, tá? Ok. Boa noite, Alain e Vânia. Este sábado eu acabei recebendo críticas que acredito não terem fundamentos, mas gostaria que você me esclarecesse. Sempre tomei banho antes dos trabalhos, com ervas secas e água fervente. E este sábado eu acabei fazendo diferente. Preparei com ervas frescas e água fria, macerando as ervas, que no caso foram manjericão, alecrim, guiné e poejo. As ervas secas com água fria. Não. Ele fazia com as ervas secas e água fervente. Tá. Aí dessa vez ele fez com ervas frescas e água fria. Uhum. Aí ele foi macerando as ervas, que foram manjericão, alecrim, guiné e poejo. E me senti super bem. Mas acabei sendo apontado, porque falaram que tive dificuldades na incorporação devido à mudança do preparo do banho. Pois falaram que meus guias já estavam acostumados com o modo de preparo anterior. E estranharam o que eu fiz. Bom, não concordei muito, mas fiquei quieto por respeito. Isso pode acontecer? Olha, meu irmão, primeiro você fez certo em ficar quieto por respeito, né? É natural que em cada casa a gente encontre uma variação, né, quanto ao seu ponto de vista relacionado a isso. Eu vou te dizer qual é o meu ponto de vista diante da situação, jamais criticando quem disse isso. Eu acho que o médium, ele tem que o tempo todo estar saindo da sua zona de conforto. O médium toma a vida inteira banho de arruda e guiné, ou daqueles pacotinhos 7 ervas que compra na loja de Umbanda. A vida inteira. Ele está acostumado com aquela energia. Ele está acostumado com aquele ambiente energético que é criado para ele. Talvez aquilo já nem surta tanto efeito, porque o seu campo vibracional já está viciado. Isso acontece, tá? Eu sempre recomendo, experimente outras ervas, use uma diferente. Você faz seca, tenta fazer fresca. Você faz fresca, tenta fazer seca. Por quê? Para variar. Você vai experimentar e você vai sentir que é certo. Se você sentiu que de repente houve uma dificuldade na incorporação, experimente outras ervas. Tá? Mas não acredite que porque era seca que funcionava mais e fresca funcionava menos. Porque na verdade a erva seca ela só está desidratada. Porque a seiva dela continua ali. Ela só está sem água. É a única coisa. Quando você coloca a erva fresca na água, a erva seca na água, ela automaticamente já volta para o seu estado. Então, só muda a forma de preparo. A erva, praticamente, a função dela é a mesma. Então, eu diria para você assim, vai experimentando outras.
se você sente confiança de mudar a erva, o banho, a forma de realizar, faça, meu irmão. E assim, pergunte aos seus guias também o que eles acham. Se você está incorporado, numa ocasião que você estiver incorporado, pergunte você, deixa essa pergunta na sua cabeça. Eu tenho certeza que quando você voltar em sã consciência ali desincorporado, você vai ter uma resposta, uma certeza em você. Eu peço que alguém pergunte, né, o que o seu guia acha. Porque eu acho legal, às vezes, o guia falar, olha, para o meu médium, eu acho bom ele, de repente, tomar essa erva, porque o guia enxerga o nosso campo energético. O guia sabe as nossas dificuldades energéticas. Então, ele também pode nos direcionar a isso. É bacana, de repente, eles te orientarem quanto a isso. Mas, olha, tenho certeza que, se você sentiu alguma dificuldade, o fator não foi a erva. Pode ter sido diversas outras coisas. O seu dia, o ambiente, olha, muitos fatores, né? Necessariamente um banho que define uma boa incorporação ou não, tá? O banho, ele nos auxilia nesse processo, mas ele não é um banho errado, se a gente pode colocar entre aspas, não vai estragar uma incorporação. De forma alguma. De forma alguma. Tá? Obrigado, viu, pela participação. Posso passar outra daqui? Por favor. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Qual que foi a que chegou primeiro, tá? Uhum. Olha, eu tenho uma na mão aqui. Tá. Beth, boa noite, Alan e Vânia. Falo do Rio de Janeiro e vou relatar um fato que aconteceu e gostaria, se possível, que me esclarecesse. Estava em uma gira de Umbanda onde o Exu Pinga Fogo oferecia bebida aos consulentes. Quando um dos consulentes começou a beber e me mostrou a garrafa, que se encontrava esfumaçada, eu vi nitidamente uma lacraia no fundo. Foi tão nítido que cheguei a levantar a garrafa e olhar. Não havia nada. Sabe me explicar o que era isso? Obrigada. Desde já. Olha, Beth, pode ser diversas coisas, né? Qualquer coisa na mão de Exu vira magia, né? Então, o que para você o que você estava vendo ali poderia ser várias coisas, né? Eu imagino que essa garrafa estava sendo repassada entre os consulentes, né? Para ser experimentada. É um procedimento particular do Exu ali, mas talvez essa lacraia que estava dentro da garrafa, que você visualizou, né? Poderia estar ali absorvendo as energias das pessoas, né? Poderia estar transmutando, transformando. Pode ter diversos sentidos. É o que eu falo, um copo de água na mão de Exu é fogo, né? Então, eles transformam e modificam o que querem, fazem o que precisam, né? Então, os grandes magos aí da Umbanda são os nossos Exus. Então, com certeza, o que estava ali dentro, acredito eu, estava dentro de um terreiro de Umbanda, estava com a sua proposta de fazer o bem, obviamente que estava ali realizando o bem. E o que você viu era parte aí da magia, talvez, ou se você diz que estava nítido e que viu realmente, é parte da magia aí. Bacana você ter visto. Tá bom, Beth? Obrigado pela participação. Vou passar aqui a do Johannes, tá? Tá. Boa noite, Alan e Vânia. Tenho uma dúvida referente à clarevidência. Essa pode... essa que ele já passou. Aí ele passa logo mais embaixo. Quais são os principais fatores... Se a clarevidência pode ser desenvolvida, ampliada e controlada. E quais são os principais fatores que influenciam ou prejudicando a clarevidência? Olha, como qualquer dom mediúnico, né? O que realmente afeta o dom mediúnico, com certeza, é a postura do médium, né? A mediunidade, ela vai se aflorar e vai se tornar útil, mais útil do que já é, conforme a capacidade do médium, moral, reforma, estudo, preparação, entrega, comprometimento. Então, qualquer mediunidade, não necessariamente só uma, né, só clarividência, né? A clarividência é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado para não confundir, né? Não se pode todo mundo achar às vezes que é clarividente porque viu alguma coisa. Clarividente é algo bastante complexo aí, né? Que a gente enxerga como, eu entendo, né? Dons mediúnicos como a clarividência estar na mão de médiuns que vão executar grandes trabalhos. Eu não sou clarividente para andar na rua e ficar vendo espírito, não tem funcionalidade. Eu ter um grande dom deste, né? E, ao mesmo tempo, não usá-lo. Então você vê grandes médiuns tendo este dom exatamente para poder colocar em prática. Eu acho que Deus não daria um dom para quem vai usar ele na rua à toa, né? Só para falar que vê. Então, ele pergunta se ela pode ser desenvolvida, ampliada e controlada. Eu não acredito. Eu acho que alguns dizem que desenvolve a clarividência. Eu
particularmente não acredito. Né? Desenvolve, que eu digo, insere a clarividência no indivíduo. Aquele que é clarividente, isso com o tempo com certeza amadurece, assim como todos os outros dons mediúnicos. Né? Mas não é algo que se ganha assim. Eu quero ser clarividente. Deixa eu ir ali no mercado comprar uma clarividência em caixa. Né? Não existe. É algo que se nasce e há um propósito na vida deste médium que com certeza traz esse dom mediúnico. Não é qualquer pessoa. É algo mais detalhado. É que nem clareaudiência. As pessoas acham que porque veio uma coisa na cabeça, eu sou clareaudiente, eu ouço tudo. E não é bem assim também, né? Algumas coisas não pode se confundir. Intuição é intuição, vidência é vidência, clarividência é clarividência e água é água. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, meu irmão, a clarividência pode sim ser desenvolvido, mas de forma nenhuma inserido, colocado, dado a alguém. Isso já é da pessoa, já nasce com esse dom. Vou passar aqui da Marta Catarina. Uhum. Ela pergunta: se tiver uma pessoa sofrendo uma demanda e eu estiver num relacionamento com ela, posso sofrer isso também, sendo eu uma médium de Umbanda? Em um relacionamento, a pessoa sofre uma demanda, ela também. Ela acaba pegando essa demanda, isso, por exemplo. Com certeza. Porque eles estão em relacionamento. Com certeza. As pessoas que, quando há uma demanda em cima de uma pessoa, principalmente próxima a nós, né, o caso de um casal onde um influencia, né, o outro diretamente, ou familiares em que moram na mesma casa, talvez quando queiram, né, nos prejudicar, pode ser que venha do outro, aquele que está do nosso lado, pode ser que utilizem quem está perto de nós. Assim como se alguém recebe uma demanda que está próximo de nós, pode ser que a gente também seja afetado emocionalmente, porque se a gente perceber, a pessoa que é afetada com esse tipo de trabalho, energia, ela é uma pessoa que acaba largando mão de algumas coisas, fica desmotivada, fica estressado com frequência, enfim. Eu não estou falando que todo mundo que fica estressado está demandado, mas estou falando que quando há, alguns fatores emocionais vêm à tona. E com certeza quem está em volta sofre, né, energeticamente e também emocionalmente, porque muita coisa acontece. Então, resposta é sim, com certeza, tá? Obrigado, viu, pela participação. Posso te passar daqui? Pode. Só comentar para quem está chegando agora, porque a gente vai o programa inteiro só respondendo e não fala mais nada, né? Não teve nem mensagem hoje, né? Então, para quem está chegando agora, a gente está ao vivo, já no final do nosso programa Casa de Lei, aqui na Rádio Talk Charuanda. Quero agradecer a audiência de todos, todo o carinho, todos os irmãos que estão enviando a mensagem. Quero lembrar que a gente tem um site, casadelei.org.br, www.casadelei.org.br. A gente mantém o site sempre atualizado com informações e que sejam complementares ao que a gente acredita, que possa trazer mais estudo, incentivar mais a busca por estudo. Né? A gente sempre fala, se você não gosta de ler um texto, passe a gostar, porque às vezes um texto diz muito. A gente aprende muito na leitura de um artigo sobre Umbanda. Então, lá tem vários artigos bacanas para que você possa complementar os seus estudos, compartilhar na internet e também distribuir essa informação, né? Então, você que está chegando agora, muito obrigado pela audiência de todos. Você ia comentar que ainda dá tempo de entrar no desenvolvimento de sábado ou já acabou? Isso, essa é a última aula esse sábado agora. A última aula para entrar. Isso, do dia 2. Dia 2 de agosto é a última aula que ainda é possível entrar no curso de desenvolvimento mediúnico. Após isso, o conteúdo do curso ele já vai ser mais restrito e por conta disso já não é possível mais entrar porque vai ter perdido muito conteúdo. Então, quem ainda tenha ou deseja vontade de ingressar no desenvolvimento mediúnico, sábado das 4 às 6 da tarde é só comparecer lá no templo e falar comigo, fazer sua inscrição e começar a estudar conosco. Mas é o último sábado, gente, das 4 às 6 da tarde. Porque tem bastante gente, por exemplo, que agora quer entrar na turma de quinta, aí já não dá mais. Então, mas eu esqueci, não sei o que, então... Na verdade, aproveita quem quiser ir, dá tempo ainda, tá? Posso passar só daqui? Informando que o site é casadelei.org.br, lá tem o endereço, telefone e tudo mais. Exatamente. Né? E qualquer dúvida também é só ligar, 2385-4592. Legal, vamos lá, Vânia. Vamos lá que nosso tempo é curtíssimo. Priscila Silva Rosa, boa noite. Referente à resposta dada ao nosso irmão,
Fiquei com dúvida. Sou médium consciente e algumas vezes meus guias, quando incorporada, me passam orientações via uma espécie de conversa mental. É natural mesmo incorporada? Obrigada. Com certeza, natural e saudável, né? Se manter ligada ao guia, se manter ligada e se você consegue diferenciar, né, de repente um conselho do guia, uma orientação do guia, é ótimo para você, porque você consegue manter essa ligação, essa conversa, esse contato com o guia entre você e ele, né, algo íntimo. Então isso é muito positivo, positivo e saudável, tá? Sempre incentiva os médiuns. Pergunte ao seu guia. As pessoas falam para mim, mas como eu pergunto pro meu guia lá? Quando você estiver incorporado, pergunte ao seu guia. Ah, mas eu não tenho segurança, deixa a pergunta na sua cabeça e quando você desincorporar, tenta sentir a resposta. Se ainda você não confia, põe um Cambone para perguntar. Mas tente fazer isso. Tá? Eu sempre falo, se você de repente não confia no que o seu guia vai te falar mentalmente durante a incorporação, deixar uma resposta para você, talvez você não esteja pronto para dar consulta. Talvez você não esteja pronto para falar da vida de outras pessoas. Então, é bacana se permitir. Converse com seu guia, tente sentir isso. Tá? É excelente. Essa é uma forma de nos envolvermos com a nossa espiritualidade de uma forma íntima, pessoal, sem que ninguém perceba que isso está acontecendo. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu passar mais uma pergunta daqui. Fabrício. Alan, qual a diferença do caboclo boiadeiro para os boiadeiros? O caboclo boiadeiro seria um índio e o boiadeiro não? Obrigado. Não, Fabrício. Na verdade é só uma nomenclatura. Os terreiros vão utilizar de interpretações diferentes. Caboclo boiadeiro é o mesmo que boiadeiro. Tá? Eu sei que talvez algum irmão que esteja ouvindo falou, não, mas isso não é. Caboclo boiadeiro é uma coisa e boiadeiro outra. Eu afirmo para você que caboclo boiadeiro é o mesmo que os boiadeiros. Tá? A gente vai chamar saravá os caboclos boiadeiros ou saravá os boiadeiros, é a mesma coisa. O índio a gente vai só chamar de caboclo. Somente. Tá? Que ele já é o índio, representando o índio brasileiro. E não boiadeiro. Então, caboclo boiadeiro é o mesmo que boiadeiro. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Seja sempre bem-vindo também aqui ao nosso programa. Muitas perguntas. Acabou? Acabou o programa, é isso? Já é 10:01. A Vânia tá falando sinal pra mim aqui. Porque depois puxou a minha orelha, porque eu não avisei ele. A Vânia faz o sinal aqui, eu já me atento que acabou o programa. É uma pena. Mas, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, a gente está no ar toda terça, das 9 às 10 horas da noite. Eu quero lembrar que na semana que vem, terça-feira, das 6 às 7, né, estreia um novo programa aqui na Rádio Talks de Aruanda, que, com certeza, é mais uma proposta de trazer aprendizado, de trazer para nós aqui a experiência de mais irmãos de Umbanda que vivenciam. E a gente sempre fica muito feliz quando vê alguém disposto, né, a compartilhar informações. Então, programa Mensageiros da Luz, na próxima semana, terça-feira, das 6 às 7 horas da noite. Contamos com a audiência de vocês, apresentado pelo nosso irmão Jorge Bonfim, do Instituto Luz de Umbanda. Luz do Bem, tá? Então é isso. Bom, semana que vem, gente, semana que vem não, amanhã, quarta-feira, quem não deu tempo de responder as perguntas, tem o programa Conhecimento Superior com a Mãe Márcia Pinho de Manjá, às 15 horas, às 19 horas, programa Umbanda do Bem, às 21 horas, programa Umbanda Consciência e Juventude, novamente às 22 horas, programa Conhecimento Superior. Na sexta-feira tem o programa Mãe Divina também, gente. Quem ainda tem as suas dúvidas que não deu tempo de responder, é só passar para algum deles que com certeza vocês vão ser bem respondidos. É isso aí, programação na rádio diariamente. Então, muito bom sempre, né? Lembrando o curso de Exu ministrado por mim online no Estudar em Casa, agora no mês que vem, agosto, finalzinho de agosto, inscrições já estão abertas. Assim, tá muita gente se inscrevendo, um grupo bastante grande, já empolgado para essa proposta, e eu sempre falo, fico muito feliz de ver pessoas buscando informação.
né? A nossa ideia é essa. A gente tem trazido para o Estudar em Casa o que há de melhor em recursos para facilitar o estudo. É muito difícil, né, gravar um curso online, não é tão simples quanto às vezes parece. Às vezes a pessoa pensa, senta na frente de uma câmera e começa a falar. O curso é todo estruturado, é diferente de um presencial, é muito mais complexo. Os recursos digitais que se utiliza, a estrutura do site, tudo mais. Então, a gente faz isso com muito prazer, sabendo que a gente está conseguindo levar isso para o mundo inteiro, não só para o Brasil, né? Então, acessem lá estudaremcasa.org.br, participem do curso Fundamentos de Exu, ministrado por mim. Inscrições já estão abertas, tá? Se despeça, Vânia. Gente, obrigada a todos e até o programa que vem. Terça-feira, às 9 horas da noite, ao vivo, aqui na Rádio Talk Aruanda. Estou no Face, Alan Barbieri, me adicionem. Curta a nossa página, Templo Escola Casa de Lei. Templo Escola Casa de Lei. Curta a página da rádio também, Rádio Talk Aruanda, e acompanhe o nosso trabalho na internet. Sempre que a gente pode, a gente está colocando alguma coisa bacana. Fora o nosso site, casadelei.org.br. Grande abraço a vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, por toda a interação que sempre é fantástica, o que a gente recebe dos nossos irmãos, o que as pessoas nos proporcionam aqui de aprendizado, não só o que a gente pode responder as perguntas, mas a confiança que é colocado aqui, né? Então, fico muito grato, muito agradecido de verdade e conto com vocês na próxima semana. Para encerrar nosso programa, vamos ouvir um ponto de Exu, né? Falamos de Exu hoje na abertura aqui. Vamos ouvir então um ponto de Exu, uma linha tão presente na nossa vida, na nossa casa e na vida de todos nós, nos colocando no nosso caminho de evolução, nos direcionando ao nosso destino mediúnico especialmente também. Tá? Então, que Exu guarde, ilumine e abençoe os nossos caminhos, hoje e sempre. Laro Exu, Exu, Mojubá. Boa noite a todos. Pode acreditar, Exu vai lhe ajudar. É só pedir com fé que a sua vida vai mudar. Laro Exu, Mojubá, salve a força de Exu. No céu brilha a lua, faça uma oração ao seu tranca-ruas. Homem valente, meu protetor, rei da encruzilhada é seu marabô. O galo canta dentro da calunga, soltando a magia de 7 catapumbas. Suas palavras são verdadeiras, quem avisa amigo disse seu caveira, pois pois Exu da caminha, só pedir com fé. Pois Exu da caminha, só pedir com fé. Ao lado dele, sei que estou seguro, não tenho nada a temer. Ele é Exu viludo, se estou em perigo, ele vem agir. Salve o Exu menino, salve seu tiriri. Meus inimigos não tiram meu sossego, amigo do Exu no cerco, e as mandingas que jogaram em mim, quem cortou brincando foi Exu mirim. Pode acreditar, Exu vai lhe ajudar, é só pedir com fé que a sua vida vai mudar. É só pedir com fé que a sua vida vai mudar. Pois Exu da caminha, é só pedir com fé. Exu da caminha, só pedir com fé. Pode acreditar, Exu vai lhe ajudar. É só pedir com fé que a sua vida vai mudar. É só pedir com fé que a sua vida vai mudar. Pois Exu da caminha, só pedir com fé. Claro, Exu. Pois Exu da caminha, só pedir com fé. Exu da caminha, só pedir com fé. Morro ontem, nasço amanhã,
ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo. Peço-te um prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo. Quando o tempo for propício,